Lembra desse celular aqui? Esse é o Infinix Hot 11S NFC. É um Infinix, tá? É uma marca que é relativamente nova no Brasil. Eu comprei esse celular há quase 2 anos. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre ele, né? Como que, quais as configurações que ele tinha. Com um ano, eu fiz um outro vídeo sobre como que ele estava se comportando. E hoje eu vou fazer um vídeo já no finalzinho, né? Já está com quase 2 anos e eu posso dizer o que ele representa, né? Se é bom, se deu muito problema, quais são as vantagens, quais são as desvantagens reais dele durante quase 2 anos de uso. E vou citar 5 motivos pelos quais você poderia ainda tê-lo e 5 motivos pelos quais você não deveria tê-lo. Ou 4, ou 6. Assim, qual a minha experiência, né? Voltando para a questão da configuração, ele tem um processador um pouco mais antigo, né? Eu não lembro agora, mas eu vou colocar aí na tela. Ele tem 6 GB de RAM, uma memória razoável, se comporta muito bem. Em relação ao armazenamento também, ele tinha 128, e na época que era um celular, na época acho que era abaixo de R$ 1.000, hoje ele está mais ou menos nessa faixa de preço ainda, né? Ele ainda é vendido hoje novo. Ele está aí por volta dos seus 1.100, foi mais ou menos isso que eu paguei. E ele usado hoje, ele está aí por volta dos seus 600, R$ 700. O que que aconteceu? Hoje em dia, ele é um celular que ele não teve grandes mudanças, né? Ele é um celular que eu usava com bastante intensidade, inclusive eu gravava vídeo, eu editava vídeo, eu tinha muito aplicativos, assim, vários aplicativos de bancos. Não sei se isso consome muita memória, digamos assim, mas tinha muita coisa. Várias coisas de redes sociais, Instagram, WhatsApp. Só que o WhatsApp consumia uns 6 GB aí de armazenamento nele. E inclusive edição de vídeo, né? Eu usava o CapCut, gravava muitos vídeos, fazia muitas fotos, e fazia edição nele próprio. Em relação a isso, eu não tenho o que reclamar. Ele sempre se comportou muito bem nesse quesito de desempenho, né? Nunca foi de travar, sempre a questão das edições, principalmente eu acho que vídeo é uma coisa que pesa bastante, a edição de vídeo, mesmo que o CapCut seja um aplicativo relativamente otimizado, a edição de vídeo nunca é uma coisa muito leve assim para um dispositivo, né? Então, em relação ao desempenho, para mim, ok. Câmera, não era lá essas coisas, né? Apesar de ser uma câmera de 50 megapixels, ela sempre pecou bastante em relação à câmera, mas para um celular de entrada, eu acho que ele fazia bem o trabalho dele. Então, quais são os problemas que eu tive com ele? Primeiro, antes de um ano, o leitor biométrico parou de funcionar. Simplesmente morreu, mas me adaptei, né? O ruim era só que, principalmente aplicativos de banco, sempre que eu saía e voltava, quando eu voltava eu já tinha que digitar a senha novamente, isso era muito chato. Se eu tinha que ficar copiando alguma coisa, eu tinha que ficar digitando a senha toda hora, isso era bem chatinho. E ele não voltou, realmente, eu resetei, né? Fiz o hard reset completo dele por 2 vezes e o leitor biométrico simplesmente apagou. Aí há uns 2 ou 3 meses atrás, ele já estava com 1 ano e meio de uso, e simplesmente o NFC parou, mas ele não parou totalmente, ele não sumiu o ícone do NFC lá da barra daquela barra de ferramentas de cima, mas ele começou a dar muito erro, começava a dar mensagem de erro e era extremamente irritante, porque a mensagem ficava toda hora atrapalhando. Eu tô assistindo um vídeo e a mensagem aparecia. Eu tentava acessar um aplicativo, a mensagem aparecia. E era muito insistente. Eu fiz algumas limpezas de memória e tal, e aí deu uma melhorada. Ele passou alguns dias sem aparecer a mensagem de erro, mas ele não voltou a funcionar. O NFC simplesmente parou, não voltou a funcionar. Depois as mensagens de erro começaram a voltar, ficar dando mensagem de erro, muito irritante. Mas uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer, que quando eu resetasse, esse problema iria desaparecer. E foi o que realmente aconteceu. Eu dei um hard reset nele novamente e ele voltou, o NFC voltou. Então, foram esses problemas. Mas a minha opinião, no geral, é que vou deixar minha opinião para o final. Ah, tá. Vou fazer um adendo sobre bateria, né? A bateria dele, quando foi mais menos de um ano, na verdade, eu percebi uma queda de desempenho. Mas não foi algo tão evidente, assim, não foi algo que
que realmente deu uma queda drástica no desempenho. Eu senti que ela deu uma diferença, mas ela se estabilizou logo. Em relação a outros aparelhos, eu acho que ele ainda se mantém com uma carga muito... Ele se mantém durante o dia inteiro, tranquilo. Se eu não usar com muita intensidade, ele passa para outro dia, tipo, se eu tirar de manhã, ele dura 24 horas tranquilamente. Eu senti uma queda de desempenho, mas ela meio que estabilizou logo, não foi algo que foi muito degradante. E agora eu vou falar 5 pontos positivos, né? Na verdade só tenho 4 aqui. Primeiro, velocidade de processamento. Foi um celular que realmente nunca me deixou na mão. Assim, travou, deu um bug, nunca teve. A bateria realmente, apesar de quase 2 anos, ela, apesar dessa queda de desempenho, ela se manteve. É um celular que dá para usar tranquilamente, em comparação com outros, ela é muito tranquila. Resistência, né? Ele é muito resistente à queda. Esse celular, por ser um celular lançamento, digamos assim, de uma marca nova, de uma coisa que está chegando no Brasil, é muito difícil encontrar acessórios, né? Capinha, película, eu não encontrei. Ele veio com uma capinha, mas essa capinha ela se desgastou muito rápido. Para quem usa capinha dessas silicone, não sei, essas transparentes, elas ficam amarelas muito rápido, elas acabam folgando, fica bem estranho, então não dava mais para usar. Então ele acabou ficando sem película e sem capa. Eu usava o celular assim mesmo, e ele deu umas sambadas ainda pelo chão, né? Querendo ou não, hora ou outra acaba acontecendo. Inclusive uma das vezes ele caiu de tela, chapado no chão. E ele tem uma tela que ela é fora, né, da carcaça. Ela não é que nem outros modelos que a borda da carcaça ela fica mais acima do que a própria tela. E mesmo assim ele resistiu bem. Ele tem algumas marcas de uso, né? Tem algumas marquinhas assim, mas no geral ele resistiu muito bem. Uma coisa que parece meio bobagem, mas ele tem um flash frontal. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem um flashzinho aqui. Para quem gosta de tirar uma foto no meio do escuro, né? Às vezes pode ser uma opção interessante. Pontos negativos. Óbvio, a biometria que parou antes de um ano. E isso não teve mais volta. 2. O NFC que também parou, né? Antes de um ano também parou. Acho isso muito estranho. Nunca tinha visto falar sobre isso em qualquer outro aparelho, qualquer outro dispositivo. Outro detalhe que eu não mencionei ainda, mas que eu menciono lá, ele já veio com Android desatualizado, né? Ele já veio com Android 11, quando que já estava lançando o Android 13, eu acho, na época. E durante todo esse período, até hoje, não tem atualização. Ele teve algumas atualizações do XOS, né? Que é o sistema operacional da Infinix. XOS, esse sistema operacional aqui, ele teve algumas atualizações aí, mas o Android ele continua Android 11. Tá? Eu acho isso o cúmulo de um aparelho estar com uma versão de Android tão atrasada. Mas isso não influencia no funcionamento geral dele, tá? Mas eu acho isso um ponto muito negativo, ponto muito negativo sobre o aparelho, que ele continua com uma versão de Android muito antiga. Outro ponto negativo são as câmeras, né? Que apesar de ser câmera de 50 megapixels, é muito ruim, principalmente para vídeo. Ela não tem estabilidade, treme bastante, principalmente à noite. Para fotos, eu tenho que esperar e ainda não fica com... Enfim, câmera realmente não é o ponto positivo desse aparelho. Resumidamente, meu ponto de vista em relação a ele hoje. É um celular ok. Tá? Ainda hoje eu acho que ainda vale a pena para você que quer um celular que não tem tanta exigência, que não tem essa coisa que preciso de um Android mais atualizado, eu preciso de câmera boa, eu preciso mais, que você quer desempenho, quer para fazer um negócio que precisa realmente de um hardware que funcione, eu acho que ainda vale bastante a pena. O NFC voltou a funcionar para questão, você quer, beleza, fazer pagamentos via NFC, ele é muito tranquilo. Dá para usar tudo, rede social, gravação de vídeos, apesar, né, da qualidade, mas dá para fazer edição, tranquilo.
Jogos, eu nunca fui muito fã de jogos, mas eu testei logo que ele chegou, eu testei alguns jogos, ele também roda bem tranquilo, acho que 6 GB de RAM e ele é bem suave para jogos. Então, meu ponto de vista, ele tem esses problemas que foram citados, mas é um celular muito tranquilo ainda para ser utilizado, para você que não tem tanta exigência, né, com o celular. Ele é muito tranquilo. Então, para mim ainda está valendo muito a pena. Essa é a minha visão, né? Minha visão de experiência de usuário deste aparelho. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou desse conteúdo, deixa um like aí. Se inscreve. Eu acho que isso é importante, né? Para ajudar no crescimento do canal, para ajudar a fazer outros vídeos, outro conteúdo. Eu tenho várias ideias, né? Para vídeos para o canal. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, dá uma ajudinha aí, beleza? Nós.